Olá, pessoal, aqui Thiago Pavani com dois feras do mercado para falar de gestão de pessoas. Bem-vindos e venha conosco. Então aqui, Renata De Luca, diretora de pessoas da Security. Bem-vinda. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui. Eu sou Renata De Luca, como ele disse, sou diretora de gestão de pessoas da Security, Segurança e Serviços, há 15 anos. Sou psicóloga de formação, 30 anos de experiência nessa área e 15 na Security. Excelente. E agora o mestre Neves, gestor de segurança da Rumo Logística. Bem-vindo, meu irmão. Grande Thiago, que satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado pelo convite, Renata. Sou Antônio Neves, atualmente como gestor de segurança e facilities da Rumo Logística, empresa de trens, pouco explorado, né, no nosso mercado de segurança, com um grande desafio aí de abrir a caixinha desse mercado aí, dessa indústria do setor ferroviário no nosso país. Obrigado pelo convite. Você falou da novidade, ano passado a gente teve o livro, né? É verdade. Ele fez autógrafo do livro que lançou aqui. Foi aqui. Foi bem bacana. Boa, verdade. E hoje vamos falar desse tema, então. Livro de cabeceira. Tá lá. É isso aí. Vamos falar de gestão de pessoas. Então, no nosso mercado de segurança é uma indústria dinâmica. Como que a gente consegue reter os talentos, contratar os talentos, nessa geração alfa, Z, enfim, como que vocês veem assim, os desafios do prestador de serviço por contratante nesse mercado da nossa indústria? Vamos lá, vou começar, né? Você vai completando que a gente partilha das mesmas dores, né? Aliás, as empresas estão partilhando das mesmas dores. Eu tenho 33 anos na área de RH. Eu não me lembro de ter vivido um momento tão difícil de contratação como esse que a gente está vivendo. Contratação de mão de obra operacional. E não é no nosso segmento, em todos os segmentos as pessoas estão tendo dificuldade de contratar costureira, auxiliar de serviços gerais, padeiros, pessoas que trabalham em fábrica. Essa mão de obra anda muito difícil de ser recrutada. Eu acho que isso tem alguns motivos. Um dos primeiros é que as pessoas no Brasil tiveram mais oportunidade de estudo. Então, é natural que você tendo mais oportunidade de estudo, você quer avançar na carreira, você quer trabalhar num escritório, num ambiente fechado e tudo mais. Então, hoje, está faltando o contrário, está faltando ali a base do trabalho, quem mexe com a coisa no dia a dia, né? Anda difícil recrutar, anda desafiador. As empresas estão tendo que se reinventar para conseguir atrair os seus talentos. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Atrair e reter, né? E na nossa indústria ainda tem um peso, que eu julgo que indústria de segurança, facilities, ainda tem um peso que eu julgo bastante relevante. Há muitos e muitos anos, né, a gente escuta falar no nosso mercado, que é um termo horrível. Eu falo assim, recolhe aquela pessoa. Horrível. É horrível esse termo, não é recolhe. Parece que você está falando um objeto, né? Vai lá e tira, né? Isso tira a atratividade do mercado, isso tira o brilho no olhar do engajamento daquele colaborador. E hoje nós temos uma geração que é muito imediatista. Eu estava conversando com um jovem que saiu da faculdade, estava começando o primeiro passo. Ele falou, daqui a 5 anos eu vou ser CEO. Quando eu saí da faculdade, eu não imaginei isso com 30. E lá passaram 25 anos, Renata, e não cheguei lá ainda. E talvez eu não chegue, tá tudo bem. Mas essa rapaziada quer tudo para ontem. Como driblar isso é o desafio tanto da prestadora de serviço como do tomador. Porque se de um lado tem um prestador que não consegue manter, do outro tem um tomador que não consegue fazer a sua atividade ser cumprida. A relação das pessoas com o trabalho mudou muito. Antigamente, as pessoas podiam infartar, se lembrar dos nossos avós. Ele passava raiva, ele infartava, mas ele não trocava, ele continuava ali. Ele queria fazer carreira naquele local, anos após anos. E galgar degrau por degrau para crescer. Hoje não é mais assim. As coisas que eu vejo, as pessoas não estão mais... Aquela importância que tinha você ter um vínculo seletista, você ter o que era chamado de segurança, para essa geração nova hoje não é mais um valor. Não é o que o segura, tá? Isso que ele trouxe do tempo, né? Eles não têm mais essa espera de que há anos para chegar ali, né? E por último, não tem esse envolvimento de que assim, eu vou ficar aqui a qualquer custo para fazer uma carreira. Eles querem algo mais
mais dinâmico, mais rápido, mesmo que ele não tenha aquela segurança que antigamente ele tinha no mercado. E depois da pandemia ficou pior. Em que sentido? As pessoas começaram a experimentar novos trabalhos mais autônomos, hobbies que viraram profissão e viram que é possível viver desse jeito. Então tem muita gente que saiu do mercado de trabalho para poder ter uma vida mais tranquila, ficar mais perto de casa, trabalhar mais perto de casa, mesmo que ele ganhe menos. Eles começaram a dar valor em outras coisas. Então também ajudou na escassez, sabe? A gente falou de contratação, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de retenção. A gente já deu uma breve, mas vocês lideram equipes. E equipes e empresas são feitas de pessoas, né? Então, quais os desafios? Assim, a gente vê que não é só salário, né? Mas é o composto, né? É o desafio, a liderança também tem uma influência muito forte. Então, quero saber da visão de vocês, contigo, Neves, você que lidera um time excelente, abrir uma central de monitoramento, enfim, liderar à distância, enfim, compartilha conosco aí os desafios de reter os talentos. Liderar já não é fácil. Exato. À distância complica um pouco mais. E liderar à distância num time que está fora da sua cultura, porque é um prestador de serviço, vem mais um fator de dificuldade. A Renata tocou num assunto que eu me remeti ao meu sogro. Meu sogro, ele foi soldador de profissão, se aposentou, continuou trabalhando, aposentado e juntou tempo para uma segunda aposentadoria. Vai muito com o que você... Na mesma empresa, diga-se de passagem, não se tinha essa troca. Hoje os jovens estão por projetos, ambiente de trabalho, work-life balance é a palavra da vez, né? O equilíbrio da vida. Só que a base, né, da nossa atividade, seja segurança, facilities, ela ainda não está preparada, ainda não temos toda essa condição por exemplo, de um home office. Como um vigilante vai fazer home office, Renata? Eu me pego pensando, será que é possível? Não, não é. E aí você tem um encolhimento do mercado também. Porque à medida que você consegue implementar medidas que não precisam do ser humano, você tem um encolhimento do mercado. E esse é o desafio que a gente está fazendo. Muito se fala de condições de trabalho, alguns vão numa linha de aumentar o salário, outros vão na linha de colocar prêmios, mas no final do dia, isso tudo, em algum momento, vai colapsar, porque nada disso vai fazer sentido novo. E aí é também um pouco da beleza do nosso desafio, de estar sempre se reinventando, sempre procurando novos caminhos e sempre procurando equilibrar tudo isso numa plataforma de gerenciamento. E uma outra coisa que a gente tem que rever, antes colapsava em grandes centros. Hoje existem visões regionais. A gente tem cidades muito pequenas no interior do nosso Brasil que estão com mão de obra colapsada, porque lá é um polo de alguma coisa, é um polo de agro, é um polo de mineração, é um polo de distribuidora de energia e a cidade não comporta aquilo, não tem mão de obra para trabalhar. E isso está fazendo com que as empresas tenham que buscar pessoas, trazer pessoas de fora, formar pessoas ali. Agora, falando um pouco de retenção, tem um ponto que eu acho importante dizer, que é assim, o Neves tocou nisso, não é só salário. Hoje as empresas estão tendo que buscar benefícios flexíveis. Esses dias uma empresa de benefício me procurou oferecendo seguro pet. Por quê? Porque a geração nova está tendo menos filhos e está tendo mais pets. Então, aquilo que às vezes você queria de seguro para um filho, ele quer para um pet, um seguro de saúde, um auxílio creche pro cachorro. Os jovens estão casando sem apartamento, sem carro. O apartamento é o Airbnb, o carro é por assinatura. Exato. Então, é diferente, é um outro momento. Você tem que pensar qual é a necessidade do teu público, não necessariamente é aquela mesma, então os benefícios hoje precisam ser mais flexíveis. E outra coisa que eu vejo, você tem que ser atrativo para essa geração digital. É uma geração que nasceu no digital, eles já nascem sabendo fazer assim com os dedinhos, né? E quando você contrata, quando você se apresenta, se você já não mostra que você tem uma pegada digital, muitos já desistem ali mesmo. Você vem com aquela lista de documentação tradicional e aí a gente tem uma questão de legalidade que não acompanha, né? A legalidade, você precisa estar dentro da legalidade e aí você precisa ter um processo um pouco mais burocrático. E como é que você deixa isso atrativo para um jovem que não pega um papel na mão? Lá na Security,
transformou nossa admissão, ela está inteirinha digital. A gente faz toda a admissão, todos os documentos, ele sobe através de um aplicativo e mesmo assim a gente estava tendo dificuldade. Sabe por quê? Ele recebia um link, que ele tinha que entrar naquele link e mandar ou por e-mail ou por SMS. Mesmo assim a gente tinha gente que desistia. Agora, o novo projeto é que isso vai subir através da mensageria. Pelo WhatsApp, que é a língua que eles conhecem, ele vai subir os documentos para ele ser admitido. No WhatsApp. Então, para você ver como as empresas estão tendo que, para ser atrativas, ela tem que falar a língua dessa turma, senão ele busca outras alternativas. Boa. E, Thiago, toda essa preocupação que a Security tem com o colaborador, que é genuína, mas ainda tem também muita gente no nosso mercado que ainda está na papeleta. Né, que ainda é do momento em que tudo circulava de forma física. Eu acho que nunca teve tantas gerações simultaneamente trabalhando juntas, né? Exatamente. Você tem hoje a geração digital, a geração alfa, a geração Z, tem a turma das antigas e é a primeira vez que se tem no mercado do trabalho, no geral, uma extensão tão grande de idade. Por quê? As pessoas estão envelhecendo com mais qualidade, então elas conseguem se manter no trabalho, estão se aposentando mais tarde, às vezes se aposenta e continua trabalhando, e ao mesmo tempo você tem a turma dos menores aprendizes entrando. Então hoje você tem pessoas de 15, 16 até 70 anos numa empresa. E ótimo você ter pessoas mais velhas. A minha experiência com as pessoas mais velhas tem sido maravilhosa. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que combater todos os dias no nosso país, que é a questão do etarismo, porque antes você tinha aquela visão que a pessoa, quando fazia 50 anos, ela já estava cansada, ela já não tinha mais pique para trabalhar, de jeito nenhum. Ela não chegou nem na metade do pavio dela. Não, ela chega com saúde. E outra coisa, dependendo da função, e eu acho que esse é o desafio nosso, gestores de pessoas, é a pessoa certa no lugar certo, porque tem o lugar e a posição para aquela senhora de 60, de 65, que vai ter mais estabilidade, tá? Que já vai querer outras coisas da vida. Eu tenho colegas médicos que têm clínicas, eles estão querendo só a secretária mais velha. Por quê? Porque ela não pensa em mudar de trabalho, ela trabalha sentada, ela dá valor naquilo, ela gosta de conversar e atender bem os pacientes. Então, é um público que está se encaixando com aquilo. Já você tem outras coisas que você precisa do dinamismo dessa meninada. Sem dúvida. Né? E estão todos convivendo no mesmo espaço. E eu acho que o desafio do gestor de pessoas é isso, é ver quem está bem num lugar, quem fica bem no outro. Né? Boa percepção, é isso mesmo. Agora a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonado, assim, e eu participei na prática com o Neves, que foi um dos pioneiros aí, que é o empoderamento feminino na nossa indústria de segurança, né? A gente vê grandes líderes na nossa indústria de segurança crescendo, se desenvolvendo, e gestoras que lideram a equipe de 100 mil pessoas, empresas de serviço que têm liderança de mais de 1.000 pessoas, e é incrível, porque complementa, né, isso. Então, como que vocês veem, assim, o desenvolvimento, a capacitação das mulheres na indústria de segurança? Eu acho que isso quebrou um paradigma, que era achar que a segurança estava no físico, estava no corpo, né? E não, com a entrada da mulher, começou a se ver que a segurança ela tem a ver com formação, com estratégia, com preparo, com mentalidade, e isso tanto um homem quanto uma mulher pode ter, né? Então, eu acho que a entrada da mulher com êxito, né, forçou o segmento a ver isso, porque a gente vem de um segmento mais tradicional, sim, né? Um total. segmento que ele não tem a mesma dinamismo, a mesma evolução de outros, pela própria natureza do seu setor e tudo. E então, a entrada da mulher demorou um pouco mais, mas hoje eu vejo, tanto na operação quanto nos cargos de liderança, supervisão. Você quer ver uma função mais difícil do que um supervisor de operação? A pessoa atende telefone, ela cuida de 200, 300 pessoas ali que estão em postos de serviço, cada um com a sua característica. Ela intermedia os contatos com o cliente, ela cobra uma falta, ela faz lançamento, pega carro. É uma profissão chave no nosso segmento, um supervisor. Sim. E hoje a gente tem supervisoras excelentes, que tem bom trato, que sabe lidar, que sabe conversar, que faz um trabalho ótimo. Então, eu acho que isso quebrou esse paradigma do setor de achar que tudo estava num porte físico, e não está. Né? Dou graças a Deus, né? Porque se fosse tudo no porte físico, essa minha altura toda aqui, já tá fora do mercado, inclusive, né? Mas brincadeira à parte, a gente, em 2018, o nosso mercado de segurança tinha 9,3% de mulheres. É muito pouco.
6 anos depois, 2024, a gente tem 12,6. A gente andou muito pouco. E se a gente quer uma sociedade equilibrada, um segmento equilibrado, a gente tem que buscar ser reflexo e fotografia da sociedade que a gente está inserido. Não temos só 12% de mulheres no mundo. Muito pelo contrário, temos quase 51% de mulheres. Sim. Então tem que ser. Se a gente quer um mercado, uma indústria equilibrada, temos que ser fotografia da sociedade. E a fotografia está distorcida. E não é só pro lado da mulher. Isso é para todos os tipos de inclusão. E que a segurança, por muitos anos, ela acabou sendo aquela estrutura mais masculinizada, mais militarizada. E por que não dizer aquela pessoa um pouco de estatura maior, né? De óculos de sol, bem posicionado. O que você tá vendo aí, guerreiro? Não sei, mas mandaram eu ficar aqui olhando. Então mudou, hoje é gestão. E o líder, né? O líder na área de segurança, ele não podia elogiar. Se ele elogiasse alguém, ele tava dando mole. Demonstração de fraqueza. Demonstração de fraqueza. Ele não podia elogiar, ele não podia mostrar que ele é gente, dizer, chorar, né? Eu não sei, eu tô em dúvida, se deixa eu pensar. Nunca, né? Nada. E hoje... Somos pessoas, seres humanos. E hoje o conceito do líder agridoce, que é o que predomina, que ele chama atenção quando precisa, ele tem a noção da hierarquia, ele tem o respeito da equipe, mas ele também é doce, ele também sabe ser gentil, ele é humano, ele fala que ele não sabe, mas que ele vai refletir, ele sabe ouvir. Tudo isso, que é o conceito novo da liderança em RH, isso demorou para chegar. E não chegou ainda em todos os lugares de segurança, né? Está em evolução, mas como a gente falou aqui, o nosso mercado, ele tem muito a ensinar. A gente tem muito do que ensinar do ponto de vista de hierarquia, de organização, de valor de procedimento, né? De norma. Isso é um ganho que nós herdamos no nosso mercado. Mas a gente tem muito que aprender nessa parte de gestão, o papel do líder, o lidar com as pessoas, essa mentalidade triste do recolhimento, do troca por qualquer coisa, de objetalizar as pessoas, né? Eu acho que tudo isso, do valor da diversidade, de pensar que você pode pôr alguém no lugar certo, tudo isso o nosso mercado tem que aprender com outros mercados. Exato. Bom, a gente falou aqui, a gente tem que ter uma inteligência emocional. E esse alinhamento para uma empresa terceirizada entre a gestão, a operação, a coordenação, a supervisão, o RH, são tudo partes do processo, né? Então é fundamental como prestador entender a necessidade do cliente também. Tem os produtos de prateleira, mas oferecer uma solução integrada. Isso a gente consegue reduzir o turnover das empresas, né? A gente falou assim, mas se tiver alguma especificação, Renata, como que a gente entende ter uma inteligência emocional para reduzir o turnover na prestação? Olha, o turnover hoje ele é uma dor de cabeça para o Brasil. Para tudo quanto é empresa, o turnover aumentou em tudo quanto é empresa, tá? Por as coisas que a gente falou no início. As pessoas estão saindo mais, estão trocando, estão mudando de carreira, né? Então isso tudo aumenta o turnover. Aumentou para todo mundo, tá? Agora, o que a gente tem que pensar? O turnover ele é uma febre. Igual quando você tem uma febre, que você está com alguma infecção. O turnover ele é sempre algo que precisa ser entendido. Ele é um indicador. Então, você viu que o turnover aumentou, estratifica ele e tenta entender a razão. Algumas coisas que eu vejo que fizeram aumentar turnover. A guerra de preços do nosso segmento. Essa comoditização de vamos sempre comprar do mais barato, fechar com o mais barato. E aí, se tira alguns diferenciais, alguns benefícios, como um plano de saúde, como uma alimentação, isso aumenta o turnover significativamente, porque ele troca por algum outro lugar que ele tem isso. Então, essa guerra de preços aumentou o turnover no nosso segmento, porque pelos motivos que a gente falou aqui. Outra coisa que o Neves falou, o nosso segmento não é um segmento mega atrativo, tá? Ele inclui riscos, a pessoa às vezes trabalha no sol, em escalas difíceis, né? Em condições que não são as mais agradáveis ali. Isso ajuda a aumentar o turnover também. Só que a estratégia é sempre entender. Então, o que a gente faz na security? Quando você tem um turnover que sobe num lugar, a gente faz as entrevistas de desligamento com todo mundo que está saindo para entender, ouvir aquela pessoa por que ela saiu. Isso nos dá muitas respostas. Às vezes é o líder, né? Um líder que não sabe fazer uma boa gestão. Às vezes as condições do local de trabalho. Às vezes ele saiu porque a região está muito aquecida. Precisa entender o motivo para você tentar agir na causa raiz. Senão você só fica rodando em círculos. É isso aí. É contigo, né, Vis, agora, cara. O turnover, e pro lado do tomador, é muito cômodo falar em turnover. Porque essa conta fica para o prestador.
E muito da causa raiz do turnover está na condição de trabalho oferecido pelo tomador, né? E essa conta vai aparecer, essa conta chega no resultado final do contrato. E você pode até não sentir na precificação naquele momento, mas se o contrato não é saudável para os dois lados, esse é um contrato que tem que ser questionado se ele deve continuar ou não. Porque um bom contrato, ele tem que ser saudável para os dois lados. É o que se pressupõe de uma relação de trabalho, seja prestador ou tomador. O turnover, eu penso que hoje não é só um problema a ser tratado pela empresa que oferece o serviço, a prestadora. Ele tem que ser tratado a quatro mãos. É difícil, nós sabemos disso. Na vida real, a rotina, a tomada do tempo, as dificuldades do dia a dia nos engole. Isso é fato. Mas se a gente quer um trabalho sustentável a longínquo tempo, um contrato saudável, isso é algo que tem que ser construído a quatro mãos. E o prestador está sempre à disposição de fazer esse trabalho a quatro mãos. Porque o turnover ele é lesivo para os dois lados. Para o cliente também é muito desagradável. Ele chegar, é sempre uma aprendizagem, ele chega a ter uma pessoa diferente ali, que tem... A gente sabe que para uma pessoa estar no auge da sua entrega de trabalho, ela leva no mínimo 3 meses. O auge é 6 meses depois que ela entra de aprendizagem, para ele estar entregando tudo que ele pode, né? Se você ficar trocando muito, você nunca vai ter um efetivo maduro. Não ter maduro é prejudicial para os dois lados. Custo para a empresa, né? A rotatividade, ela representa sempre muito custo, ela desgasta todo mundo, e para o cliente é extremamente desagradável, que ele nunca tem 100% de uma equipe que está a mesma ali, né? É algo a ser combatido, não é só no nosso segmento, né? É uma realidade Brasil, tem machucado muitas empresas estão pensando o que fazer para combater o turnover. E vai nessa linha de você preparar seus líderes, entender os motivos, ser mais digital, ser mais ágil, né? De você oferecer benefícios diferenciados, né? Olha, a gente tem um cliente, são 2 clientes, um faz muro com o outro. Nenhum, a gente mede turnover todo mês, a gente tem meio percentual de turnover, ou seja, não roda nem uma pessoa por mês, né? Assim, cada 2 meses uma pessoa sai. O turnover ao lado, no muro, tá? É uma região de mão de obra bem aquecida. O mês que ele tá bom, ele tá em 4,5. Aí eu sentei com esse, sentei com esse e disse assim, olha, seu turnover é muito alto, olha do seu vizinho, você sabe qual é a diferença, né? Num local, eles têm vale alimentação e seguro-saúde, e no outro ele não tem. Ele come no próprio cliente, comida boa, tudo, mas ele usa o Vale Alimentação para fazer compra de supermercado. Então ele quer ter o Vale Alimentação. É importante, é um complemento de renda. Ele quer ter a escolha dele. Ele pode até utilizar o Vale Refeição dele para comer no local de trabalho, mas ele quer ter a escolha dele. É uma característica. No outro é um contrato seco, que foi fechado sem nenhum tipo de benefício, você não estabiliza o contrato, ele tem turnover o tempo todo. Então, essas coisas que a gente precisa, tem o desafio de mostrar que aquilo tem um custo para todo mundo. Sim. Porque ele também não está feliz, né? Porque está sempre trocando gente, e o vizinho dele está no sossego, todo mundo quer trabalhar lá, entendeu? É isso. Mensagens finais, Neves. Obrigado, primeiramente, aí pela presença. Gestão de pessoas é um assunto extremamente importante, então estamos aqui discutindo com 2 mestres da indústria aqui, como prestador de serviço e como contratante de serviço. Então, mensagem final, Neves. Bom, obrigado, Thiago, obrigado, Renata, pela oportunidade. Gestão de pessoas, a gente fala de gestão de pessoas, cuidar de pessoas, de quem cuida da gente. Isso. Então não tem como dar certo se você não cuidar daqueles que cuidam da gente. A gente tem que cuidar, né? Acho que essa é a beleza da nossa área. Num setor altamente competitivo, que todo centavo faz a precificação modificar e às vezes até uma perda de contrato, se o prestador de serviço não der a mão por tomador e vice-versa, aqui é uma relação ganha-ganha. Tem que ser ganha-ganha. Eu acho que é nesse caminho que a gente deixa uma indústria de segurança e facilities cada vez mais solidificada, madura e, de certa forma, mais competitiva, sem esse MMA dos preços que a gente vê quando vai para uma precificação aberta, um contrato seco, como você falou. Mais uma vez, obrigado, Renata, Thiago.
Sente uma grande satisfação. Bom, obrigada a todos que estão nos assistindo, ao Tiago e ao Neves pela agradável companhia. Acho que a gente discutiu pontos muito importantes aqui, né? Gestão de pessoas é um desafio, mas é necessário, porque você pode ter toda a tecnologia que for, ela é sempre muito bem-vinda e necessária, só que você vai ter sempre o homem ali apertando os botões, olhando as telas e direcionando. Então, a gente precisa tratar disso, cuidar disso, e eu acho que a melhor saída é essa aqui, é da parceria, é de levantar ideias, é de termos problemas, vamos pensar juntos as soluções, né? É isso que a gente tem que fazer, que assim a gente consegue chegar mais longe. Pessoal, obrigado. Renata De Luca, Security, Antônio Neves, Rumo Logística. Muito obrigado.